E hoje eu quero ver se eu posso mostrar a vocês como funciona na prática Romanos 8:13. E depois 1 João 1:9. Romanos 8:13 na Bíblia diz assim: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Essa palavra carne é o velho homem, o homem natural, o que nós chamamos de alma. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O objetivo de uma série de ensinamentos é ver se eu consigo mostrar a você como pôr isso em prática. Como que isto funciona para você. Agora, 1 João, que é mais no fim do Novo Testamento, primeira epístola de João 1:9. Primeira epístola, o capítulo 1 e o verso 9. Esse versículo diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o objetivo é mostrar a vocês o que é isso e como funciona. Antes, porém, eu tenho um aviso a fazer, que o Espírito Santo me incumbiu a fazer. Nós vamos orar primeiro. Pai, agradecemos a Ti por Tua graça, Teu amor, e por Tua palavra e o Espírito Santo que nos ensina toda a verdade. Aceita os nossos agradecimentos por esses momentos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. É um aviso do Espírito Santo para todos nós. E eu espero que vocês vão entender este aviso à luz do que está abalando o mundo nesse instante. Fazem 3 anos que toda vez que eu ensino, eu tenho advertido as pessoas que estamos entrando em tempos difíceis. Eu não estou apavorado com guerra. Eu estou apavorado com a sua situação de vida. Não apavorado, mas preocupado. E por isso, durante 3 anos, eu estou dizendo: põe a tua vida em ordem diante de Deus, porque vem tempos muito difíceis. Mas ninguém imaginava que chegaria tão rápido, porque agora todos vocês são cientes que a sua vida para frente nunca mais será o mesmo como foi. Nós estamos iniciando um período no mundo quando não somente os poderes do céu serão abalados, mas os poderes da terra. Os valores que nós tivemos cultivado até agora não existem mais. Então é necessário que cada um de nós saibamos viver de fato em Deus. E eu não estou querendo ficar falando de males, mas eu sei o que vai acontecer. E o meu conselho pessoal, para mim e para todos nós, começa a viver o Evangelho de Jesus Cristo desde já, e não fica praticando apenas uma vida religiosa.
Porque vem tempos muito difíceis, que vão abalar as suas famílias, as suas finanças, os seus relacionamentos, os seus empregos, tudo que você acha de valor tem que mudar e vai mudar. Eu não estou dizendo que você vai ser bombardeado. Vai ser muito pior do que isto, porque ninguém vai ficar fora. Ninguém mais está isento. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo aqui. Porque Ele sabia que haveria tempos difíceis, que são chamados os tempos do fim. E então o Espírito Santo me deu uma advertência que eu tenho que falar, não tem nada com o ensinamento de hoje, mas dizer a vocês que não procure viver Deus a seu modo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Presta atenção. Eu vou ler da Bíblia Ave Maria, página 1517, que é o mesmo versículo que eu acabei de ler. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não foi diferente nessa Bíblia quanto nessa Bíblia, porque a palavra de Deus é única. O que acontece é que os homens têm interpretado a Bíblia a seu modo. Não procure colocar Jesus Cristo como mais um em sua vida. Ele não acompanha nenhuma religião, nenhuma outra coisa. Assisti, como vocês talvez assistiram pela televisão, um culto ecumênico em Washington para o que eles chamavam de muitas fés diferentes. Não existe fé diferente. Há uma só fé, há uma só maneira de viver, isto é, Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 21. Se você quiser ler, mas eu vou ler para vocês de qualquer forma. Jesus Cristo, 1 Efésios 1, 21, Jesus Cristo foi posto acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O profeta Maomé, não vai segurar você no futuro. Nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa há entre Deus e você, a não ser Jesus Cristo. Só Ele. E Filipenses 2,9 diz assim: Deus exaltou Jesus Cristo sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que eu estou falando com tanta ênfase? Porque, lamentavelmente,
Há pessoas que vêm assistir aqui mês após mês após mês e continuem do jeito que estavam antes. Vão embora e não muda nada. Coloca Deus com a sua filosofia de vida, com a sua religiosidade e acham que não faz mal, tudo chega no fim. Culto ecumênico é uma invenção dos homens. Só há um Salvador, Jesus Cristo, homem. Se você não souber confiar nele e aceitar o que ele fez por você, você está se enganando. E não haverá esperança para você nem neste mundo, nesta vida, nem na vida futura. Isto dito, eu quero agora começar esta série de ensinamentos para ajudar vocês a entender como voltar para Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 35, verso 8. Esse é o profeta Isaías falando dos nossos dias. Ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Mas quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. E em João 14:6, você não precisa olhar, Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém, mas ninguém mesmo, nem a pessoa mais boa do mundo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, hoje eu quero mostrar a você, inicialmente, o caminho para Deus. Gênesis capítulo 3 e o versículo 10 tem uma descrição de Adão, que é a descrição que passou para todos nós. Gênesis 3, 10. Depois da queda de Adão, ele respondeu a Deus que o procurava, dizendo: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. 3 coisas, 3 condições: nudez, medo e o esconderijo no jardim. Observe, Deus fez Adão e fez você para ter íntima comunhão com Ele para toda a eternidade. Eu vou colocar isso aqui como se fosse Deus. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele descobriu é que ele estava nu. Deus, Adão, nu. O que quer dizer nu? É o homem que não tem
a proteção de Deus em sua vida. Ele não tem Deus na vida dele. Ele está totalmente descoberto e aberto para qualquer coisa que Satanás queira fazer contra ele. E quando Adão desobedeceu a Deus por vontade própria, a primeira coisa que ele viu que ele não tinha mais Deus na vida dele. E isto produziu nele o medo. Mais uma condição que todos nós temos sofrido. Por que você tem medo das coisas? Porque você está nu. Você não tem a cobertura de Deus em sua vida. Por isso você tem medo. Quando eu falo que eu não tenho medo, pessoas imaginam que eu sou muito esquisito ou muito corajoso. Eu não sou nada disso. Eu tenho Deus na minha vida. Eu não sou nu. Eu não vivo aberto para qualquer acontecimento. Eu não tenho medo. Se você tem Deus em sua vida, você não terá medo de coisa alguma. E isto eu vou ensinar o mês que vem. Ele estava nu, ele tinha medo, e em consequência disso, ele se escondeu de Deus. Este esconder-se de Deus é o maior problema de todo religioso. E, de certa forma, de todos os homens. A ideia que eles têm é de um Deus vingativo, vingador, que está pronto para os destruir. E nessa condição de nudez, tendo muito medo e escondido de Deus, Deus veio para Adão e disse, Adão, onde estás? Quando eu estava pensando neste versículo, o Espírito Santo me levou para alguns versículos no capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Primeiro, o versículo 3. Filipenses, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 3. Eu dependo totalmente do Espírito Santo para ajudar você a entender o que eu estou dizendo. Você não vai entender isso intelectualmente, por seu raciocínio. Mas se você deixar o Espírito Santo falar, ele põe isso dentro de você e isso mudará toda a sua vida. E não importa o que há de vir, você não será tocado por nada. Filipenses 3 diz assim: porque nós somos a circuncisão, ou seja, nós somos de Deus, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confiamos em nós mesmos. Não confiamos no que nós podemos fazer. Lamentavelmente, nós estamos nas igrejas perante uma situação totalmente errônea, que acompanha a atitude e o procedimento da sociedade ao redor. Ou seja, que o homem tem que resolver os seus próprios problemas. Por isto que nas igrejas se pregam toda espécie de doutrina que você tem que fazer isto, aquilo e outra coisa. Você tem que fazer jejuns, fazer vigília, fazer correntes,
fazer eu não sei o que mais, eu não sei o que mais, eu não sei o que mais. Por quê? Você não tem que fazer nada. Jesus Cristo já fez tudo por você. Não há nada que nós podemos fazer para influenciar Deus a respeito da nossa salvação. Ele, em seu amor e graça, já fez tudo por nós em Jesus Cristo. Seja consciente, meu irmão, que Deus te ama e só tem um propósito, que você viva com Ele eternamente. Mas para que isto seja um fato, você tem que aceitar que você não pode fazer absolutamente nada para poder estar em comunhão com Deus. A graça de Jesus resolveu tudo. Então, por que Paulo diz, nós somos de Deus, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne? Irmão Bernardo, essas não são coisas que nós temos que fazer. Não tem que fazer. Mas se você for em Deus, você vai fazer. Então, quando eu estava pensando nisso, o Espírito me levou para o verso 8 e 10 desse mesmo capítulo, onde o apóstolo Paulo explica o que quer dizer versículo 3. Ele explica aqui o que é verso 3. Verso 8. De veras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Hoje eu vou iniciar com a última parte do verso 3, que é explicado na última parte do verso 10. Ou seja, como é que você não confia em nada que você faz? Conformando-se com Jesus na sua morte. Como? Como, irmão Bernardo, eu posso me conformar com Jesus na sua morte? Eu vou lhe dar várias ilustrações disso. Mas é aquele episódio de Caim e Abel. Lembra? Os dois irmãos, Caim e Abel, eram pecadores. Procuravam voltar para ter comunhão com o Altíssimo. Abel ofereceu o sacrifício que Deus podia aceitar. Daqui a um pouco eu vou dizer qual era. Mas Caim ofereceu as coisas a seu modo. E Caim morreu e Abel viveu. E vocês me olham e dizem, não, irmão Bernardo, você inverteu as coisas. Não, senhor. Caim nunca foi vivo. Vai para Hebreus, o capítulo 11, versículo 4. Hebreus é no fim do Novo Testamento. Capítulo 11, verso 4. Deus diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto,
ainda fala. Por meio de quê? Por meio da sua fé. Qual foi a oferta que Abel ofereceu a Deus quando ele entendeu que ele precisava de ter comunhão com o Pai, comunhão com Deus? O Espírito Santo abriu-lhe entendimento. Ele disse: a única maneira de eu voltar para Deus vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E ele então ofereceu um cordeiro, confessando por aquele ato que ele estava morto, que ele não tinha nenhuma condição de se relacionar com Deus. Pela fé, ele ofereceu Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O irmão Bernardo, você não está exagerando? Eu estou. Eu vou exagerar muito mais. Porque, lamentavelmente, muitos de vocês pensam em termos de Antigo Testamento como se fosse uma coisa assim diferente. Em um dos seus ensinamentos, Jesus precisava lembrar os judeus de que Abraão viveu os dias de Jesus. Porque o que você vive pela fé é eterna. Ela não tem tempo. Vai para João 6. João 6. É o Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler versos 39 e 40, mas antes que eu leia, eu preciso explicar uma coisa. Daqui um pouco, eu vou mostrar a você como você volta para Deus com esse objeto aqui. Mas o que eu quero que você entenda, que tudo o que eu vou ensinar depende da sua vontade, do seu querer. Ninguém obrigou Adão de afastar-se de Deus. Ele afastou por desobediência, por fazer a sua própria vontade. Pela vontade de Adão, toda a humanidade nasceu fora de Deus. Mas pela vontade de Jesus Cristo, todo aquele que crê volta para ter comunhão com Deus. Observe o que Jesus ensinou em João 6:39. Porque eu desci do céu com um objetivo, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos para aquele versículo que eu falei inicialmente, Romanos 8:13. Eu vou procurar você como você viver isto. Mostrar você como viver isto. Eu tenho que viver isto. Eu vivo isto todos os dias, continuamente.
E tudo isso que se fala nesse versículo 13 é relacionado com a vontade nossa, vontade própria. Nós temos a condição de ou viver segundo Deus, na vontade de Deus, ou morrer segundo nós, segundo a nossa alma, o homem natural. Se você levar a sua vida de acordo com o seu raciocínio, conforme o que você deseja, conforme o que você pensa, conforme o que você acha, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos da alma, possivelmente você vive. Certamente vivereis. Vou repetir o versículo agora direitinho. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se eu pudesse, assim, abrir a sua mente agora, eu vejo que você está dizendo assim, eu não sei fazer isso, não. Eu já tentei fazer isso muitas vezes, mas não funcionou. Porque você não soube fazer. Como é que se mortifica os feitos do corpo, a alma, o seu pensamento, o seu desejo? Como é que você acaba com isto? Foi isto que Paulo disse. Não confiar em você mesmo, mas conformar-se com Jesus na sua morte. Talvez agora vai ser interessante se eu mostrar a você o primeiro passo para você voltar para Deus. Que vai ser essa aqui. Esse preto significa o primeiro passo para você não ser nu nunca mais. Para você viver na cobertura de Deus em sua vida, em todas as áreas da sua vida. Ela começa aqui. E pode ser que você ache meio estranho, mas Jesus explicou como mortificar os feitos do corpo pela parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Alguém está pensando, não, irmão, mas o filho pródigo, Jesus está ensinando como se salva. Está falando do ímpio. Não, senhor. Ele está falando de um filho que errou. Este filho tinha um pai. E não importa quanto você errou, você tem um pai. E este pai deseja que você esteja com ele para sempre. Lucas capítulo 15, então, eu nem achei ainda. Eu vou ler isto, eu sei que vocês sabem, mas eu vou ler, porque eu quero comentar ela por pedaços, por partes, para você entender como não confiar na carne e como conformar-se com Jesus na sua morte. Verso 11, Lucas 15, 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era
Eliseu partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Agora observa o que ele fez. Quando ele começou a ficar no aperto, quando ele não tinha comida, e eu quero lhe dizer, se você viver o seu jeito, se você viver segundo a sua alma, você sempre vai passar necessidade. Eu estou querendo mostrar a você na prática como não passar necessidade em área nenhuma da sua vida. Mas quando ele começou a passar necessidade, observa o que ele fez, porque você faz a mesma coisa. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali, naquele campo, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu estou nesse país 52 anos. Eu tenho observado a igreja cristã em todas as facetas dela, desde o norte ao sul. No decorrer desses anos todos, tenho visto muita mudança para o pior, para cada vez pior. Porque eu vejo que não se mais prega o Evangelho de Jesus Cristo. Os homens pregam maneiras de eles fazer coisas. Induzem vocês a praticarem 1000 coisas que não lhe dão nenhum sustento para a sua fé, não lhe dão nenhuma vida, e vocês continuam passando fome. Então vocês se agregam às pessoas e pedem conselhos de pessoas que estão no mesmo caso que você. Homens que não têm fé, que não sabem viver o Evangelho de Jesus. E não há ninguém que te dá nada. Essa é a posição que você tem que abandonar. Se você quer voltar para viver sob a cobertura de Deus em sua vida e não ter medo de coisa nenhuma, é preciso abandonar os homens que não te dão nada. Nenhum homem pode te dar nada. É só Jesus Cristo. Observa então o que aconteceu com este moço. Jesus está explicando como mortificar os feitos do corpo. Verso 17. Então, caindo em si, disse: gente, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Deixa eu falar com você. Faz tempos atrás, talvez uns 2 ou 3 anos, uma irmã chegou para mim chorando, lá no escritório. Não vem mais porque eu não recebo mais ninguém. Irmão, você não recebe? Não, eu não sou seu apoio. Eu estou aqui para te ensinar a verdade, mas se você não andar nela, eu não posso fazer nada para você. Porque eu não posso praticar a palavra para você. Então, observa, essa irmã veio e disse: irmão, eu tenho tanta fome por Deus. Eu disse: que bom, irmã. Que bom. Ele falou: não, mas não é bom não, irmão, eu não sei. O momento mais proveitoso, o momento melhor da sua vida é quando você cai em si mesmo e diz: eu não tenho nada.
nada para oferecer a Deus. Eu não sou nada. Foi isto que Paulo disse. Eu considero tudo por perda para ganhar a Cristo. Isto é não confiar na sua carne, não confiar no que você pode fazer. Cai em si, meu irmão, e saiba que você não tem nada. A primeira vez que eu fui a Campinas, e tenho um irmão aqui de Campinas, eu falei com Deus, o que eu vou falar com os irmãos lá? Ele disse assim, fala com eles que você não é nada. Disse, pois não, eu vou. Você quer saber o que eu falei? Fique com a mão em Lucas 15 e vai para Romanos capítulo 8, capítulo 7. Isso que eu falei com eles, e ele está rindo porque ele lembra. Romanos 7. E Romano deve lembrar de Romanos. Verifique o verso 18. E eu falei isso várias vezes com eles lá. Fiquei 5 dias, ou 4 ou 5 dias lá e vim embora. Depois passaram uns meses, eu voltei de novo. E Deus disse, fala com eles de novo. Verifica o que diz. 7, Romanos 7, 18. Eu sei, foi o dia melhor da minha vida quando eu descobri isso. Eu sei que em mim, isto é na minha alma, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está sempre em mim, não, porém, o efetuá-lo. Quando você se conscientizar de que você não é nada e nada pode fazer para Deus, nada pode oferecer para Deus, mas simplesmente dizer, como aquele pobre que Jesus ensinou no templo que orava, ó Deus, sei propício a mim, pecador. É o melhor momento da sua vida. Você ainda está em Romanos? Vai para capítulo 10 agora. Eu não ia por aqui, mas está aí. Observa o que Paulo falou de Israel. Verso 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Se você quer voltar para ter a cobertura de Deus em sua vida, onde Deus te proteja em todas as áreas da tua vida, onde você não tem medo de coisa alguma, porque Deus está com você. Começa aqui e se sujeita à justiça de Deus, porque essa justiça Ele te dá gratuitamente em Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é a tua justiça. Começa ali. Volta então para Lucas 15. Eu falei que o primeiro passo nessa parte aqui é humilhar-se e reconhecer que você não é nada perante Deus, mas que você precisa absolutamente e totalmente dele. Continua o que Jesus ensinou. Verso 18, Lucas 15, 18. Então o filho pródigo disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Uma pequena advertência. Toda vez que você sozinho assume, admite que você não tem nada
para te representar a Deus. Você realmente não tem nada em você. Vai para Ele de espírito e dizer: Pai, eu não sou nada, mas eu te agradeço porque Jesus Cristo é tudo por mim. A segunda parte dessa volta é determinação, perseverança. Toda vez que você falhar, volte para Deus, vai para o seu Pai. Continua a leitura. Aqui no verso 19, Jesus ensina como é que Satanás engana as pessoas. E eu ouço isso na televisão muitas vezes, nos cultos que celebram lá. Verso 19. Ele ia dizer: eu não sou nada, eu pequei contra o céu e contra ti. Agora observa 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Presta atenção. Eu não importo o que você é, quem você é, se você já foi o pior elemento que existe. Deus nunca vai tratar você como um dos seus trabalhadores. Você é filho que Deus quer que você volte para Ele. Nunca apresenta sugestões a Deus de como Ele tem que tratar com você. E eu disse que eu escuto isso muito na televisão. Por quê? Porque eu escuto pessoas que ensinam que para receber as graças de Deus você tem que fazer uma promessa. Tem que fazer um voto. Oh Deus, se tu abençoas nisso aqui, eu vou fazer isso e aquilo e outra coisa. Não afronta Deus dessa forma. Isso é uma vergonha para você. Isso é um escândalo para Deus, que deu o seu filho para você gratuitamente. Não se faz promessas, não. Receba tudo de graça de Deus em Jesus Cristo. Muito bem. Verso 21. Presta bem atenção agora o que vai dizer. E depois eu vou explicar para você 1 João 1,9, como eu prometi. Verso 21. Verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Agora observa o que o pai diz. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Deu para entender? Deu para entender? Vai para 1 João 1,9 agora. 1 João 1,9. Vamos ler 1,8 também. 1 João 1,8 e 9. Oh, como eu quero que você entenda isso na prática, não como uma teoria. Viva isto na sua vida. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Você quer se enganar? Eu acho que é a coisa mais estúpida do mundo. A gente se enganar a si mesmo, não acha? Mas nós fazemos isso sempre. Não, eu sou perfeito. Ah, é? Deus não disse isso. O perfeito você é quando você recebe Ele.
e a verdade não está em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Vou parar ali. Fique com a mão lá na sua Bíblia. Agora presta atenção. O que acontece entre Deus e você quando você confessa a Deus que você errou? Toda vez que você confessa para Deus que você errou, que você pecou, que você necessita do perdão dele, Ele te avista, corre para você, abraça com você, beija você e perdoa. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Esta parte da parábola de Jesus a respeito do comportamento do pai que recebeu de volta o filho pródigo é a descrição de Jesus dessa primeira parte de João 1:9. Jesus descreve o perdão de Deus para você nos termos da parábola do filho pródigo. Mas observa que eu não terminei João 1:9. Porque ela diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo toda vez para nos perdoar os pecados eu vou concluir agora, e nos purificar de novo, toda injustiça. Quer saber como é isso? Vai para Lucas 15, eu te mostro como Jesus explicou. Ele descreveu isto aqui. O que eu mais acho interessante nessa parábola de Jesus, que o filho pródigo ia dizer tanta coisa, ia dizer: pai, eu pequei, eu não sou digno, faça de mim um dos seus trabalhadores. Mas o amor do pai foi tão grande que ele não conseguiu nem falar com o pai: trata de mim como um dos seus trabalhadores. Ele tinha que calar a boca e ficar bem diante do pai, porque a partir daquele momento foi o pai que fez tudo. Observe o que ele fez. Verso 22. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa uma daquelas roupas, todos velhos, guardados para ele. O que foi que ele diz? Trazei depressa a melhor roupa. Essa melhor roupa nada mais, nada menos é do que Jesus mesmo. Ele se fez justiça por nós. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Presta atenção, não está escrito: de modo que nenhum vestígio sequer do seu passado aparece nunca mais. Ouviu? Quando você falha, erra e volta para teu pai, confessa a ele tudo, que você não é nada, você está destruído, você não tem nada para apresentar perante ele. Ele diz: espera aí, filho. Ele te veste
com a justiça que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:30 diz isto. Ele se fez para nós a nossa santificação, justificação, redenção e sabedoria. Deus veste você com a justiça de Jesus Cristo, como se você nunca tivesse feito nenhum erro. Ele põe um anel no dedo que mostra que você não é um dos seus trabalhadores, você é filho, ninguém pode contra você. E ele te dá sandálias para os pés poder andar no Evangelho da Paz. Isso eu vou explicar depois. Eu apenas hoje queria dizer para você, começa agora. Com toda humildade, reconhecer que não há nada em você que serve para Deus. Seja determinado a não deixar Satanás te enganar com nada, mas toda vez volte para o seu Pai. E a terceira parte, fique calada, fique quieto e ver o que Deus faz. Quando eu faço isso, sabe o que acontece? Eu às vezes estou sentado lá na minha sala e eu me sinto um lixo. Claro que vocês não se sentem lixo nunca, né? Eu sei que vocês são bacanas, é só inglês que é lixo. Mas observe, eu me sinto lixo. E eu sento lá quieto, diz Deus, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Sabe o que ele faz? Ele me veste de Jesus, ele disse, eu sou a tua suficiência. E a paz e a alegria do Senhor vem brotando no meu íntimo, porque eu sei que eu sou coberto de novo. Valeu? Estou procurando mostrar. Eu só mostrei essa primeira parte. Em outubro, dia 20, aqui mesmo, eu vou mostrar para você por que você não precisa ter medo de coisa nenhuma. E em novembro, eu vou ensinar como é que ele cobre a nossa nudez, de modo que somos restaurados totalmente a Deus em Jesus Cristo. Só isso. Mas vale a pena se você pôr isso em prática, na simplicidade do seu coração, sozinho lá em casa. Lembre-se que se você sente medo, é porque você está nu. Você sabe que não está coberto e você tem medo. E o resultado do medo, lamentavelmente, é que nós escondemos de Deus. Como Adão fez, nunca se esconde de Deus. Você não pode cobrir a sua nudez, a sua falha. Ao invés de esconder de Deus, volta para Ele e diz, oh Deus, Tu sabes como eu sou, mas eu te agradeço porque Jesus morreu no meu lugar. É dessa forma, morrendo para você mesmo, que você conforma-se para Jesus na sua morte e não confia na sua carne. Será que deu para entender? Pergunta ao Espírito Santo, ele explica bem melhor. Pai, agradecemos a Ti a Tua graça, Teu amor nesta hora, aqui neste lugar, procurando ouvir o ensinamento da palavra. Aceite os nossos agradecimentos, ajude-nos para que possamos realmente viver em íntima comunhão com o Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Este ensinamento será na próxima vez nesse livrinho, chama-se O Caminho de Volta 1, Sua Morte. Aqui vai ser o caminho de volta, os seus sofrimentos,
Vai ser uma surpresa grande para você, eu garanto. E o último vai ser o caminho de volta, número 3, a sua ressurreição. Paulo disse, se você ressuscitou-se com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui na terra. E claro que destes dias você nunca pensou em nada das coisas aqui na terra. Claro que não. Não entraram em pânico nenhuma vez. O caso é que não precisa. Nós somos o povo de Deus, se vivermos segundo a palavra. Deus os abençoe. Obrigado pela atenção. Estamos despedidos. Grande paz para todos.